Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia, uma condição que acomete aproximadamente 1 em cada 100 pessoas. Assunto para o Edson Freitas, que volta a falar com a gente ao vivo. Ele vai trazer informações dessa doença, como acontece o diagnóstico e todos os detalhes, né, Edson? É com você. É verdade, viu, Juliana? E é por isso que a gente veio até a cidade de Barbalha, está em um hospital, e vai conversar com um neurocirurgião para passar todas as informações que a gente precisa saber. É o Dr. João Ananias, que já está aqui comigo. Primeiramente, bom dia, obrigado por participar aqui do Bom Dia Ceará. Primeiramente, eu queria saber o que é a epilepsia, doutor. Bom dia, Edson, bom dia, Ceará. Epilepsia é um quadro neurológico que afeta qualquer faixa etária e que envolve distúrbio do sistema nervoso central, que pode se manifestar desde uma perda de consciência, um movimento focal, um movimento repetido, por exemplo, de um braço, de uma perna. Alterações, como acontece em crianças, que mais comumente em crianças pode acontecer em qualquer faixa etária. Da pessoa estar recebendo uma aula, conversando sobre alguma coisa, de repente ela fica parada, completamente parada, sem interação com a outra pessoa, que são as chamadas crises de ausência, até o que é mais comum, que as pessoas se reportam mais, que são as crises tônico-clônicas generalizadas, os ataques convulsivos, né, que elas caem, perdem a consciência, caem, ficam se batendo durante algum tempo, às vezes com salivação, que a gente chama de cialorreia, e isso pode levar alguns minutos, né? Então, existem várias formas do paciente ter epilepsia. É uma doença crônica? É uma doença que tende a ser crônica, normalmente tende a ser crônica. Tanto é que os pacientes que têm epilepsia, eles devem ter acompanhamento continuado, ou seja, a partir do diagnóstico, a partir das manifestações, mesmo que sejam quadros mais inocentes, digamos assim, que acontecem por uma vez apenas na vida, mas são pacientes que merecem investigação, porque ela pode ser uma manifestação de um quadro neurológico sem maiores repercussões, mas pode ser manifestação de um tumor cerebral, de um sangramento cerebral, de alguma outra doença. Como é feito o tratamento, doutor? O tratamento, via de regra, na grande maioria das vezes, é feito com medicamentos. Existem algumas formas, alguns pacientes que têm epilepsia, têm uma crise convulsiva, uma vez na vida, e que não vão demandar, ou seja, não vão precisar usar medicação de maneira nenhuma. Simplesmente tem uma crise convulsiva que pode acontecer e nunca mais ter. Então, essa é uma forma de tratamento. Esse paciente vai ser acompanhado, vai ser investigado e não teria que tomar nenhuma medicação. Outros pacientes vão ser diagnosticados, feitos exames complementares para poder investigar se tem alguma outra causa e, eventualmente, tomar medicações. Em alguns casos extremos, podem partir para tratamentos até cirúrgicos para poder correção dos problemas. Agora, o mais importante, o que fazer ao ver uma pessoa tendo a epilepsia, tendo um ataque convulsivo? É assim que a gente pode chamar? Sim, um ataque convulsivo, que foi o que nós mencionamos, Edson, dos pacientes que caem no chão, que ficam se batendo, às vezes babando, esse tipo de coisa, né? E algumas manobras que devem ser feitas, né? Isso, exatamente. Primeira coisa, a gente sabe que é angustiante para a família, que é angustiante para os acompanhantes ver aquela situação. Mas quando isso ocorre, o ideal é calma para o acompanhante. Eu sei que é difícil esse momento, eu sei que é angustiante, mas há de se ter um pouco de calma. Deitar o paciente normalmente já está no chão, ou está numa cama, ou, enfim, protege a cabeça para poder evitar que a cabeça fique batendo no chão. Nós já operamos aqui no Hospital Santo Antônio pacientes que tiveram crise convulsiva, que fizeram hematomas, coágulos na cabeça por causa disso. Então protege a cabeça, bota na coxa, ou se tiver um travesseiro por perto, alguma coisa, contanto que o paciente não fique batendo a cabeça no chão. Vira o paciente de lado, porque na eventualidade desse paciente chegar a vomitar, ele não vai aspirar o vômito. Consequentemente, seria outra complicação, que seria uma pneumonia por broncoaspiração. Não há de se colocar colher na boca, um pau na boca, colocar um dedo na boca para poder parar as convulsões, mesmo que o paciente esteja sangrando pela boca, porque isso acontece, pelas contrações são muito fortes, então ele pode morder a bochecha, morder a língua, e aí vem a saliva com sangue, mas isso não quer dizer nada demais, ou seja, além do que está acontecendo em todo o fenômeno da crise. Então, o mais importante é proteger o paciente. Limpa aquela saliva, não adianta botar álcool, botar café no nariz, essas coisas não funcionam, porque as crises convulsivas, elas tendem a demorar em torno de 2 a 3 minutos do paciente ficar se batendo. Depois disso, ela vai passando e o paciente fica sonolento, mole, já não é mais a crise convulsiva, isso já é o pós-ictal, ou seja, já é o pós-crise. Nessas circunstâncias, dentro da tua pergunta, não precisa nem trazer para o hospital, como aqui para o Santo Antônio, por exemplo, né?
ok? Ok. Muito obrigado, doutor, pela sua entrevista. Bom dia para o senhor. São dúvidas que foram tiradas e bons esclarecimentos que valem para o aprendizado, né, Juliana? Com toda certeza, Edson. Você sabe que eu já agi dessa forma em 2 situações. Uma foi no metrô de São Paulo e outra foi no pré-carnaval aqui de Fortaleza, em que uma pessoa teve uma crise convulsiva e essas orientações são essenciais. De fato, colocar o paciente de lado para que ele não sufoque com a própria saliva. Muito obrigada por essas informações.